Olá, sejam bem-vindos ao canal Marcenaria Criativa. Meu nome é Marcelo Messi e no projeto de hoje eu vou fazer aqui uma bigorninha utilizando um pedaço de trilho de trem. Pessoal, na verdade assim, eu ganhei esse pedaço de trilho de trem do meu pai, tá? Ele já tem um leve formato de bigorna, tá? A pessoa que fez, não foi ele que fez isso aqui, mas a pessoa que fez já deu uma afinada aqui nas laterais, né? Só que ficou um pouquinho torto. Cortou aqui essa parte de baixo, que também ficou torta, e deu um leve formato aqui. Mas eu vou ainda acertar isso aqui também, tá? Eu vou utilizar a esmerilhadeira para fazer esse projeto aqui. Eu vou passar um disco flap aqui em cima para tentar deixar ela um pouco mais certa também, deixar mais lisa, porque ela está bem irregular, né? E esse tipo de bigorna aqui eu vou utilizar aqui na marcenaria para desentortar algum parafuso, algum prego, algum pedacinho de metal, de alguma coisa, né? Que eu já precisei em alguns projetos, eu não tinha onde utilizar para fazer esse tipo de uso, né? Então eu achei bem interessante e acho que vai ficar bem legal. Então a gente vai dar uma remodelada nessa bigorninha, tá bom, pessoal? Então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar a esmerilhadeira, a gente vai fazer o lixamento e vai dar o formato para essa bigorna. Vamos lá, pessoal? Pessoal, a bigorninha tá ficando assim, ó. Eu utilizei aqui o disco flap, tá? Eu tentei fazer um uso aqui da minha esmerilhadeira, que ela é 220, eu tentei utilizar ela em 110, mas não ficou legal, não foi bom. Eu ia fazer para ir mais leve e tal, mas não é legal. Ele come muito pouco com metal, não dá um acabamento legal também. Então, pessoal, eu também tentei utilizar esses discos aqui de desbaste. Também não achei tão bom como o disco flap. Então eu vou continuar aqui com o disco flap. Agora eu vou tentar fazer, como essa bigorna aqui tem um quebrado aqui, eu vou chanfrar essa parte um pouco e vou quebrar as pontas, tá? Vamos lá então. Pessoal, eu fiz dois cortes aqui, ó. Eu usei esmerilhadeira com disco de corte para fazer esses cortezinhos aqui, ficar um quadradinho, né, na ponta.
Eu não mostrei para vocês porque eu acho que é um pouco perigoso aqui, minha esposa que faz a filmagem para mim e ficar perto do disco quando está fazendo esse tipo de corte, eu não me sinto confiante. Às vezes pode quebrar esse disco, ele é um disco fino e pode projetar na pessoa. Então quando eu vou fazer esse tipo de corte aqui, eu acabo ficando sozinho aqui na marcenaria. Eu fiz um leve desbaste aqui, tá? Eu vou fazer mais um pouquinho ainda, que eu quero deixar um pouquinho mais fino essa parte. Então eu vou fazer o desbaste aqui dessa parte e depois a gente vai fazer o corte para deixar reto a parte da base, porque ela foi cortada bem torta, ó. Vocês podem ver que está bem torto aqui nesse lado, então na parte da frente está bem ruim. Eu vou tentar arrumar um pouco nessa aqui para não perder muito metal, senão vai ficar muito curta essa base. Eu vou tentar tirar o menos possível aqui, tá? Então vamos lá.
Pessoal, peça finalizada, a peça ficou assim, ó. Então, pessoal, como vocês viram aí, ficou uma bigorninha bem bacana, né? Ela ficou bem simples, eu deixei alguns detalhes, eu ia fazer um polimento dela total, tá? A ideia inicial era fazer um polimento total, tirar todas essas marcas. Mas depois que eu fiquei sabendo da história aí dessa bigorna, eu acabei mudando um pouco de ideia e deixei ela nesse modo mais antigo mesmo, né, nas laterais. E eu deixei o polimento só na parte de cima e nessa parte da frente aqui, e um pouquinho aqui nas laterais também, que eu tive que dar um acabamento, né, para fazer um corte, não teve jeito. Eu tive que realmente fazer acertar essas pontas, né, que tinham aqui, estavam bem tortas. Então eu fiz um corte e teve que fazer o polimento, não teve como. Eu informei para vocês no início, né, que essa bigorninha aqui, ela tinha sido adquirida pelo meu pai, comprada, né? Eu dei uma informação errada, depois eu vim saber da história real dessa bigorna aqui. Essa bigorna meu pai já tinha me dado ela, já fazia um bom tempo eu tinha guardado ela. Só que eu acabei nem me aprofundando qual era a história da bigorna, né? E agora, quando eu fui fazer esse projeto, eu perguntei para ele e aí eu vou passar a história dela para vocês. Mas ó, vocês podem ver ó, que bacana, ó, ficou uma bigorna bem simples. Eu fiz os furos aqui, tá? Para fixar ela numa bancada. Eu ainda não sei muito bem ainda onde eu vou fazer a fixação dela, ou num tronco de madeira. Eu tava pensando mais num tronco mesmo, tá? Depois a gente vai dar a continuidade de pôr ela num tronco aí, não nesse vídeo, né? Mas no próximo vídeo eu mostro pra vocês como ficou quando eu colocar ela num tronquinho aí, ou numa bancada, tá? Então ficou uma bigorna simples, né? Mas ficou bem legal, eu gostei bastante do resultado. Ficou bem interessante, ó. E essa parte, eu achei que ficou até legal, essa parte enferrujada, deu um aspecto bem diferente. Não é muito fácil, a maioria das pessoas usa um polimento aqui geral, né? Ela fica bem bonita, lógico, brilhante, né? Mas eu acho que deu um charme legal aí nessa pecinha aqui. E eu tinha achado muito estranho, pessoal, passei na verdade algumas informações erradas, né, sobre essa bigorna. Eu tinha falado para vocês, desculpa, que ela era uma bigorna feita de trilho de trem. E na verdade, essa bigorna aqui foi dada para o meu pai pela minha bisavó, que era do pai dela, desculpa, que é meu tataravô, tá? Meu tataravô, ele veio da Alemanha e ele fazia marcenaria também. Eu tenho até algumas peças aqui, que esse esquadro era dele, tá? É um esquadro Stanley bem antigo. Eu até dei uma restaurada antigamente e guardei ele, né? Ele estava bem enferrujado, ele não tem mais as marcações, mas ainda se vê que é bem bonito, né? Uma peça bem legal. Teve também algumas brocas de um arco de pua, né? E teve também mais uma pecinha que está guardada, que é uma parte que faz parte do esquadro, de um jogo de esquadro também. Então assim, são peças, né, que são do meu tataravô, né? Ele fazia marcenaria também, pessoal. Ele ia dentro dos navios aqui no Porto de Santos, se eu não me engano. Eu acho que é isso mesmo. E ia lá retirar caixinhas de madeira de charuto, tá? Que era para fazer algumas casinhas para criança, coisa mais tipo peças pequenas, brinquedos infantis, né? Então ele ia lá no Porto de Santos retirar as caixas de madeira de charuto, que eram feitas de charuto, aquelas caixas de madeira de charuto, né? Até hoje são assim, né? Acho que acredito eu que seja a maioria ainda seja assim. E ele fazia marcenaria também. E ele deve ter trazido essa bigorna da Alemanha da época, né? Que ele trouxe as ferramentas já de lá, né? E então ele deve ter trazido da Alemanha. Essa aqui é um trilho de vagonete ou vagoneta, tá? Que são aqueles carrinhos que carregam carvão nas minas de carvão, né? Então eu percebi que ela era bem pequena. Eu falei, caramba, mas é um trilho de trem, mas é bem pequenininho, né? Então, se vocês forem comparar com o trilho de trem, o trilho de trem é bem maior, bem mais grosso também, né? Aí eu fiquei achando estranho, mas não tinha vindo na minha cabeça que poderia ser alguma coisa assim. Aí depois eu perguntei pro meu pai e ele veio me passar a história completa aqui da bigorninha. Então,
ela teve, além de tudo, aí uma parte também bacana, porque é uma história da minha família. Então, pessoal, eu agradeço vocês por terem assistido mais um vídeo nosso. Eu agradeço a todos aí, porque a gente está chegando na marca dos 20 mil inscritos aqui do canal. O canal vem crescendo muito, eu agradeço muito a vocês. E eu vou deixar um link aqui na descrição, um link lá do nosso grupo que é do Facebook, tá? Quem quiser entrar aí para acompanhar, a gente vai postando algumas coisas lá, vai ter outros marceneiros que também postam os vídeos, né? Lá nesse grupo, então vai ser bem legal vocês fazerem parte também. E não esquece, pessoal, de deixar a curtida de vocês e se puder compartilhar também esse vídeo aqui e os nossos outros também. Então, mais uma vez, muito obrigado e espero vocês no próximo vídeo. Até lá!